Com a palavra o senador Fernando Collor. Senhora presidente, gostaria, por gentileza, de me inscrever para uma comunicação inadiável na sessão que inicia agora. Vossa Excelência pode ocupar a tribuna, uma vez que o senador Paim é o primeiro inscrito. Então, Vossa Excelência, eu imagino, comunicarei ao senador que assim que chegar a gente convida o senador Paim, mas Vossa Excelência pode fazer uso da palavra. Muito obrigado a Vossa Excelência. Excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, que preside esta sessão, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores. A revista Veja continua palmilhando a sua sanha criminosa. Seu último engodo jornalístico vai além do limite das suposições aceitáveis e tenta ludibriar o bom senso do eventual leitor com um mínimo de discernimento entre o aceitável e o imponderável, entre o real e a fantasia, entre o fato jornalístico e a troça funcional. Ou ficcional também. Borrada pelos embusteiros de sempre, a edição deste final de semana repete os mesmos absurdos, as mesmas mentiras em relação a mim, única e exclusivamente para atingir aquele que eles sabem não se curva diante dos canhestros procedimentos de um grupelho editorial inspirado em um dos maiores, se não o maior, um dos maiores, se não o maior, achacadores que a República Brasileira já conheceu, o senhor Roberto Tivita, dito e conhecido por diversas autoridades que cruzaram, por infelicidade, o seu caminho. A revista se utilizou de matéria requentada somente para me destratar. Somente só. Não há absolutamente nenhum subsídio na reportagem que sustente a ofensa de, aspas, achacador. Fecho aspas. Este folhetim semanal, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que se sente credor da verdade alheia, volta a falar em suposto, aspas, meu grupo, referindo-se a mim. Fecho aspas. Mas aqui eu pergunto, grupo de 1, grupo de 2, a que grupo se referem, afinal? Faltam ainda, falam ainda, vejam bem, aspas, ajuda para fraudar uma licitação, fecho aspas, e pior, por 20 milhões de reais. Pergunto, desde quando empreiteiros profissionais precisam de, aspas, ajuda, fecho aspas, política para fraudar licitação? E mais, quem pagaria em sã consciência 20 milhões de reais por uma, aspas, ajuda, fecho aspas, nem ao menos está ao alcance de um agente político? Mais absurdo ainda, é a alegação de que o empreiteiro aceitou condições de pagamentos milionárias tão somente por saber que esse suposto agente político estaria por trás de um pretenso intermediário que sequer faz parte dos quadros da Petrobras. E, de novo, tudo baseado apenas em estranhas, organizadas e codificadas planilhas que teriam sido apresentadas, dizem, pelo próprio delator, mas na qual em nenhum momento aparece o meu nome. Ou seja, uma sequência armada de forma indireta, atravessada, numa lógica que não resiste à mais elementar análise da realidade minimamente possível e razoável no cotidiano empresarial e político. Ademais, por ser um registro vazio, desprovido de elementos jornalísticos, a tentativa de Veja de me achacar teve ou fere o Código de Ética da ANJ. Teve, assim, cometido uma infração em relação ao Código de Ética da Associação Nacional dos Jornais, em vários de seus dispositivos, incluindo o de número 3, em relação ao qual os meios impressos brasileiros se comprometem a, aspas, apurar e publicar a verdade dos fatos de interesse público, não admitindo que sobre eles prevaleçam quaisquer interesses. Fecho aspas.
O rabiscador encarregado pelo panfleto de promover o achaque contra mim também feriu dispositivos do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, chancelado pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Assim, contra tentativas criminosas dessa natureza, resta a interpelação judicial, mais uma, pela busca da justiça. Mas essa tática já está batida. Essa tática deste folhetim Veja já está batida. Esse procedimento rasteiro já está de todo conhecido, cuja endêmica e sistemática perseguição remonta aos tempos do meu exercício na presidência, por motivações que precisam, nunca é tarde para isso, afinal, vir ao conhecimento público e, assim, mostrar quem são os verdadeiros achacadores. Não por acaso, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, a revista Veja se utiliza desse termo, achacadores. Seus baboteiros se utilizam do exemplo maior do achacador nato, o gangster Roberto Tivita e seus rebentos. E aqui vale lembrar que achacador significa também intimidar alguém. Pois bem, vamos aos fatos verdadeiros e iniciais do porquê dessa psicótica perseguição. Em março de 1990, quando assumi a presidência da República, recebi o orçamento anual já aprovado pelo governo anterior. A situação e a realidade do Brasil, com as medidas por mim tomadas, estavam sem conexão com a peça orçamentária em vigor. Era preciso, portanto, fazer cortes, motivo pelo qual efetuei diversos contingenciamentos, entre eles as verbas previstas do Ministério da Educação para a empresa Abril Cultural, para edições de fascículos ditos educacionais que eram distribuídos às escolas públicas. Por isso, fiz questão de ligar pessoalmente para Roberto Tivita e explicar os motivos dos cortes, já que o país, àquela altura, tinha outras prioridades. E o valor daqueles recursos previstos seriam absolutamente necessários às despesas que teríamos naquele ano com o programa de merenda escolar, com o programa de dar merenda às crianças que frequentam as escolas brasileiras. Até porque, senhora presidente, o que verifiquei à época e fiz questão de dizer a ele, é que parte dessas verbas do Ministério da Educação recebidas pela Abril Cultural estava sendo utilizada com desvios de finalidades, como, por exemplo, o uso do dinheiro público na subcultura da publicação de gibis, aquelas revistinhas em quadrinhos que nada tinham a ver com o contrato entre o governo e a editora. A reação de Tivita foi de resmungo e admoestação, sem demonstrar qualquer compreensão ou apoio às medidas de que o Brasil precisava. Foi neste exato momento que se verificou o modus operandi de seu grupo editorial, o achaque e a ameaça. A ele respondi apenas, e retiro daqui alguns adjetivos que adicionei, disse a ele, faça como quiser. Esta, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, é apenas uma de algumas histórias de tentativas de achaque que o governo federal, no meu período, recebeu desse gangster chamado Roberto Tivita. Oportunamente, poderei voltar e relatar outros episódios extremamente pitorescos. Mas o fato é que a sequência dos acontecimentos depois daquele telefonema todos conhecem. Contudo, apenas pela ótica de uma versão, a versão de Veja. Em suma, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o vírus daquele gangster Roberto Tivita até hoje contamina seu rebanho e as páginas pútridas deste folhetim. Por isso, continuam seus borradores de letras agindo não só como chascos, mas principalmente à base de achaques delinquentes, de chantagens despudoradas e de ameaças veladas. A todos os covardes achacadores da Veja, eu digo, sorvam suas fétidas palavras, canalhas. Sorvam suas fétidas palavras, canalhas. A mim, elas não atingirão. Era o que tinha a dizer, por enquanto,
Senhora presidente, senhoras e senhores senadores.